Olá, meus queridos amigos, sejam todos vocês muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos continuar os estudos do Catecismo da Igreja Católica e você é nosso convidado a ficar juntinho conosco para aprender todas as coisas a respeito da pessoa de Jesus Cristo na aula de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixe de fazê-lo, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe esses nossos conteúdos com a sua rede de contatos e, se você gostou da nossa aula, não deixe de dar aí o seu positivo. Combinado? Nós vamos agora à nossa vinheta e já nós retornamos. Não saia daí não que nós voltamos já. Muito bem, meus caros, estamos de volta e nós queremos então fazer agora a nossa oração, pedindo a luz e a graça do Espírito Santo de Deus. E eu convido você a rezar comigo, para que então a gente possa acolher com muita abertura e docilidade tudo que o Senhor quer nos ensinar hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tem nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros amigos, hoje então nós vamos continuar a nossa conversa a partir do parágrafo 436. E você pode tomar aí o seu catecismo para nos acompanhar. Nós iniciamos a conversa na aula passada, sobre o nome de Jesus. Assim a gente já explicou o significado desse divino nome, que é Deus salva. E hoje nós vamos falar sobre o que significa Cristo. Bem, talvez alguém menos avisado chegue a pensar que Cristo seja como que um sobrenome de Jesus. Não é. Cristo não é sobrenome de Jesus. E o parágrafo 436 explica que Cristo vem da tradução grega de um termo hebraico de Messias, que quer dizer ungido. Cristo, Messias, ungido. Acabou se tornando nome próprio de Jesus, porque, é claro, ele levou à perfeição essa sua missão divina. Assim, Jesus tornou a sua missão de tal forma grandiosa e divina que o seu nome não é mais só um título. Cristo foi incorporado como o seu nome próprio. Ser ungido ou ser Messias significava que a pessoa tinha sido revestida de uma responsabilidade ou de uma missão da parte de Deus. O título de ungido ou de Messias revela, exprime nesse sentido a autoridade divina do rei que é escolhido e é ungido como representante de Deus no meio do povo, seja para defender o povo dos inimigos, para administrar corretamente a justiça e garantir a paz e a prosperidade para aquele povo. Ungir, na verdade, meus irmãos, é passar óleo, é untar, como a gente unta a forma do bolo. Naquela cultura onde vivia o povo de Deus, muitos moravam no deserto e por isso eles não costumavam tomar banho, mas apenas lavar o rosto e as mãos e às vezes os pés. O clima do deserto ressecava a pele e o óleo servia como hidratante. Não é interessante? O óleo servia também como perfume, porque o óleo ele era aromático. Depois de ser ungida com esse óleo hidratante e perfumado, a pessoa se sentia renovada, revigorada, e por isso o óleo sempre foi considerado como uma força, uma unção. Também significava consolação por causa do perfume.
E hoje, meus irmãos, nós continuamos a usar o óleo e o fazemos na celebração dos sacramentos, no sacramento do batismo, da crisma, da unção dos enfermos e da ordem. O óleo também é utilizado. Muito bem, nas Escrituras, nós encontramos diversas passagens falando da unção com óleo naquelas pessoas que o Senhor enviava em missão. O óleo era utilizado como um sinal de consagração. Tanto reis como sacerdotes e mesmo profetas eram ungidos. Justamente essas três realidades que fazem parte das características de Jesus Cristo. As três funções, ou o tríplice munus de Jesus, que são esses. Ele é sacerdote, porque é separado do meio dos homens para salvar os homens. Ele é profeta, porque é chamado a ouvir a palavra de Deus e a repassá-la aos demais homens. E ele é rei, porque é chamado a lutar contra o mal. Ele tem a força para combater o mal. Assim, meus caros, como nos fala o parágrafo 436, ungido pelo Espírito Santo, Jesus realizou a esperança messiânica e é Cristo em sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei. Olha, minha gente, não foi por acaso que Cristo veio ao mundo. Como nós já falamos na outra aula, desde toda a eternidade, esta vinda de Cristo, a sua encarnação e a sua missão já estavam planejados, viu? Então, não foi obra do acaso, foi da vontade de Deus desde o princípio. Então, esta vinda de Jesus foi querida pelo Senhor. E por isso, Jesus, então, nasceu entre nós numa família, numa sociedade, numa cultura e num tempo. E a encarnação do Verbo de Deus, que é Jesus, se deu no seio da Virgem Maria. Então, tudo isso está diretamente conectado com aquelas profecias messiânicas ou cristológicas do Antigo Testamento. O parágrafo 437 nos ensina e nos lembra que Jesus nasceria da descendência do rei Davi, como disseram os profetas. E é verdade, viu? No Antigo Testamento existem muitas passagens, muitos episódios, muitas narrativas em que se diz que o Messias viria um dia da descendência de Davi. Vamos ver algumas dessas passagens? Olha, em Gênesis 3:15, vemos que o Messias seria um ser humano nascido de uma mulher. Em Gênesis 12:3, nós encontramos que o Messias seria descendente de Abraão. Em Gênesis 49:10, nós temos que ele viria da tribo de Judá, o filho de Jacó. Em 2 Samuel 7:13, encontramos que ele viria da casa de Davi. E em Isaías 7, de 13 a 14, nós vemos que ele nasceria de uma virgem. E no livro de Miqueias, no capítulo 5, versículos 1 e 2, nós encontramos que ele nasceria em Belém. Também no Novo Testamento, viu, nós encontramos diversos episódios em que Cristo é chamado de filho de Davi, ou seja, alguém da descendência de Davi. E olha, lembrando que Davi nasceu e viveu cerca de 1000 anos antes de Jesus, viu? Se a gente ler o prólogo do Evangelho de São Mateus ou o capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar neles a genealogia de Jesus, provando que ele é descendente, sim, de Davi. Ou seja, Cristo, o Messias, foi o cumprimento da profecia da descendência de Davi, como nos falou o oráculo de Natã, na 2 Samuel, capítulo 7, versículos 14 ao 16. Sim, meus irmãos, Jesus era o Messias prometido, e isso significa que ele era da descendência de Davi. Jesus foi chamado de Senhor, filho de Davi, por diversas vezes e por muitas pessoas que o procuravam em busca de perdão ou mesmo de cura. Por exemplo, aquela mulher que tinha uma filha que estava sendo atormentada por um demônio, em Mateus 15:22. Ou os 2 homens cegos à beira do caminho, em Mateus 20:30. E também o cego Bartimeu, em Marcos 10:47.
todos clamaram ao filho de Davi por ajuda. Ao chamá-lo dessa forma, meus caros, as pessoas expressavam a fé na pessoa de Jesus. Quando o chamavam de Senhor, eles expressavam o sentimento da divindade, de domínio e de poder de Jesus. E quando o chamavam de filho de Davi, eles estavam professando que ele era o Messias e que ele era o Cristo. É interessante a gente saber que esse conceito de Messias como o ungido ou como o Cristo foi sendo construído ao longo do tempo, desde o Antigo Testamento, e com figuras meramente humanas. Ou seja, não era algo que era dedicado com exclusividade a Deus. Um exemplo disso foi Ciro o Grande, aquele que libertou o povo judeu do cativeiro da Babilônia. Nós vemos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, que nós encontramos o Senhor chamando Ciro como seu ungido, não é? Mas se Jesus é o ungido, quem foi que ungiu Jesus? O parágrafo 438 nos explica que quem ungiu Jesus foi o Pai, e o fez com o Espírito Santo e com poder, como nós lemos no livro dos Atos dos Apóstolos. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E é verdade. Essa unção ficou evidente no batismo de Jesus. E aquela manifestação, não é, trinitária, ou aquela teofania maravilhosa em que Deus Pai e o Espírito Santo se manifestam juntos com Jesus, foi ali, a partir desse instante, naquele momento, que essa consagração e essa unção de Jesus ficou manifesta. O parágrafo 438 fala que naquela unção, no nome de Cristo, está subentendido aquele que o ungiu. Cristo é o Santo de Deus pela sua vida, pelas suas obras e por sua palavra. No parágrafo 439, meus caros, a gente vai encontrar que, de fato, muitos judeus e até mesmo pagãos manifestavam a sua esperança e crença em Jesus como o filho de Davi messiânico, mas não como Deus. Os judeus daquele tempo não consideravam o Messias como Deus, mas tão somente como um homem escolhido e abençoado por Deus. Não havia problema ou mesmo blasfêmia alguma em que alguém se considerasse falsamente como Messias. Na verdade, os judeus estavam esperando um Messias que fosse para eles um libertador político, alguém poderoso e forte, alguém que estabelecesse um reino de justiça e de paz na sua região. Como Davi foi um rei guerreiro, eles achavam que o Messias o seria também, especialmente porque aquele território deles estava dominado pelo Império Romano e eles queriam se ver livres dos romanos. Foi grande, portanto, a decepção que eles tiveram com Jesus, que se apresentou como alguém manso e humilde. Especialmente os fariseus, não é, que tinham um nacionalismo, digamos, grosseiro, eles rebaixaram, eles diminuíram esse ideal profético para um ideal meramente político, e eles esperavam então um reino de glória terrena, e que o Messias viria para instaurar esse reino terreno. Mas mesmo assim, nos diz o parágrafo 439 que Jesus aceita esse título de Messias. É claro, ele tinha direito a isso, mas ele aceitou com reservas. Por quê? Por causa daquela visão política que eles tinham. Isso fica evidente naquela situação da multiplicação dos pães, no Evangelho de São João, no capítulo 6, que depois do milagre de Jesus, aquela gente queria fazer de Jesus um rei, mas ele rapidinho escapou do meio deles e se dirigiu ao monte para orar. Mas quando Jesus então está a sós com os seus discípulos, ele faz uma pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E eles respondem: Senhor, alguns dizem que você é João Batista, outros que é Elias, outros que é algum dos profetas. E Jesus então pergunta para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então toma a palavra e fala:
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, então, aceitou e acolheu essa profissão de fé de Pedro. Mas, na sequência, Jesus anuncia e revela que esse messianismo seria diferente daquele que o povo esperava. Este deveria sofrer, ser morto e depois ressuscitar, claro. Foi para a cruz que o Cristo veio até nós, para servir, para dar a vida para o resgate de muitos. Foi só depois da sua ressurreição e com a descida do Espírito Santo em Pentecostes que tudo ficou claro. Tanto é verdade que é naquela manhã da descida do Espírito Santo, num discurso esplendoroso, que Pedro proclamou: que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E é essa a obra do Senhor, é este Senhor e Cristo que nós abrimos o nosso coração. É a Ele que nós nos dirigimos e eu convido você também a se dirigir a Ele. Se você puder, feche seus olhos, recline a sua cabeça e, em seu coração, acompanhe a oração que vou fazer. Vamos conversar com Deus, fale também com Ele. Vem, Senhor, vem habitar no meu coração. Eu quero te conhecer melhor, Senhor. Quero que o Senhor faça parte da minha vida. Tenho sofrido tanto, Senhor. Tenho sentido tanto vazio dentro de mim e nada do que busquei até agora me preencheu e me fez feliz. Eu sei, Senhor, que o Senhor me ama como sou, que está vivo e ressuscitado. E eu quero ser teu, Senhor. Vem habitar em minha alma, vem tomar conta de mim, cuida das pessoas que eu amo. Senhor e Cristo, não quero mais fugir de você. Quero me deixar encontrar. Eu preciso de você. Amém. E é nesse espírito, queridos amigos, queridos irmãos, que nós nos despedimos. Conhecendo mais a Jesus Cristo, nós nos entregamos a Ele. Você quer fazer esta experiência? Eu já fiz um dia e isso foi decisivo para mim e para a minha vida e para a vida da minha família. Não perca mais tempo, a hora é agora. Em oração, depois no aconchego do seu quarto, da sua cama, abra o coração para Jesus e diga tudo o que te faz sofrer. Fala para Ele aquilo que te aperta o coração e te machuca. Deixa Jesus fazer parte da tua vida. Tá bom? É o convite que eu te faço. Mais do que o meu convite, é o convite de Deus para você. Tá bom? Nós vamos deixar uma proposta de leitura na sequência. Vamos deixar também um trecho do catecismo para você fazer a leitura. E esperamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, se Deus assim o permitir. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau.